Primeira Carta Universal de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, pois a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Anunciamos também a vós o que temos visto e ouvido, para que vós também mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para vós, para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que deles temos ouvido e vos anunciamos, que Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que o conhecemos quando guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecer a Deus e não obedece seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que obedece à sua palavra, neste verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve também andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vós tendes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, escrevo-vos um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e já brilha a luz verdadeira. Quem diz que está na luz e odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há motivo de tropeço. Quem, porém, odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que o anticristo está vindo, também agora muitos anticristos
tem surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, saíram para que fosse evidente que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís uma unção que procede do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Quem confessa o Filho também tem o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto vos acabo de escrever é a respeito dos que vos procuram enganar. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não precisais que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de tudo, a qual é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, tal como vos ensinou. Filhinhos, agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vede como é grande o amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso é que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que devemos ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos tal como ele é. Todo aquele que nele tenha esta esperança, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanecer nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si.
Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Aquele que tem recursos materiais e vê o seu irmão padecendo necessidade e não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de atos e em verdade. Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pois, se o nosso coração nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele receberemos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Quem obedece aos seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É pelo Espírito que nos deu que sabemos que ele permanece em nós. Capítulo 4. Amados, não creiais em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, acerca do qual ouvistes dizer que vem e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por isso o que falam é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto, Deus manifestou o seu amor entre nós, em haver enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação por nossos pecados. Amados, já que Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois neste mundo também somos conforme ele é. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor expulsa o medo. O medo implica castigo. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém afirma que ama Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Capítulo 5.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao Pai também ama ao que dele é nascido. Sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas também por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão o testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Há três que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes três são um. Aceitamos o testemunho dos homens, porém o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que ele testemunhou acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem esse testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes vida eterna. Esta é a confiança que temos diante dele. Se pedirmos alguma coisa de acordo com sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, estamos certos de que já alcançamos aquilo que pedimos. Se alguém visse seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, ore, e Deus lhe dará a vida. Diga aos que não pecam para a morte: há pecado que conduz à morte, e por esse digo que não se ore. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, Jesus, que nasceu de Deus, o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.